hoje, tá bom? Então, como vocês bem sabem, a nossa aula de hoje, nesse nosso momento síncrono, complementando a videoaula que vocês assistiram, nós vamos continuar com a nossa introdução ao estudo da lógica. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês e eu queria fazer alguns comentários, beleza? Bom, vocês viram lá no nosso vídeo, né, que o estudo da lógica, ele está focado principalmente na questão do pensamento, certo? Bem, quando a gente fala de pensamento, quando a gente fala de argumentos, né, em geral nós temos uma ideia de quê? De justificar, né, essas asserções. Esse material que vocês estão vendo aí na apresentação, eu fiz a partir desse livro, né, esse livro do professor Leondas Regenberg, o nome do livro é Lógica, Cálculo Sentencial, Cálculo de Predicado e Cálculo com Igualdade, que é um dos livros que eu adoto nessa nossa disciplina. O primeiro capítulo desse livro, ele tem um título bem sugestivo, que é Preâmbulo de Caráter Filosófico. Então, nesse capítulo, o que é que nós fazemos? A gente vai tentar estudar a lógica a partir de uma perspectiva filosófica. Então, é muito importante que nós comecemos nosso estudo realmente a partir dessa perspectiva filosófica, que é, digamos assim, a base do estudo da lógica. Depois é que a gente vai avançar um pouco mais, ou seja, na próxima semana, nós já entramos na lógica proposicional propriamente dita, né, que já é o campo da lógica formal. Mas é muito bacana nós fazermos essas ponderações a respeito do caráter filosófico da lógica. Então, esse trecho aqui eu tirei do livro do professor Leondas, e ele diz uma coisa bem bacana. Ó. O conhecimento se adquire de modo direto, por meio dos órgãos do sentido, ou de modo indireto, relacionando-se alguns resultados a outros por força de uma atividade mental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, dentro do campo da filosofia, existe um estudo chamado teoria do conhecimento. Na teoria do conhecimento, nós pretendemos compreender como é que nós podemos adquirir o conhecimento. A gente faz reflexões a respeito de como é que o conhecimento é adquirido. Ou, muitas vezes também, se é possível ou não é possível adquirir o conhecimento. Bem, no nosso cotidiano, em geral, a gente não para pensar um pouco sobre isso, né? A gente vai vivendo e tal, mas a gente não para dizer assim, pô, como é que eu adquiro conhecimento? E aí nós temos um início, né? A gente adquire conhecimento ou através dos órgãos do sentido, no caso, como vocês estão vendo no slide, de modo direto, certo? Ou de modo indireto, através do raciocínio. Ora, quando você olha para determinada coisa, né, e você diz, aquela mesa é marrom. Então, você adquiriu um conhecimento, mas foi através de quê? Através do órgão do sentido. Quando você olha para a Lua, por exemplo, você imagina, né, assim, claro, quando você não tem o conhecimento de que a Lua não é daquele tamanho, quando você é criança, né, a criança deve imaginar que a Lua é daquele tamanhozinho pequeno. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os órgãos do sentido, eles podem nos enganar. E é aí que entra um pouco de história da filosofia. Né? É aí que entra um personagem chamado René Descartes. Então, René Descartes, no seu sistema filosófico, dos principais pilares dele era a chamada dúvida metódica. Né? Então, você deve duvidar, principalmente você deve duvidar dos seus sentidos. Era isso que Descartes colocava muito claramente no seu sistema filosófico, certo? Bom, Descartes também dizia que o conhecimento que a gente adquire de modo indireto, ou seja, através da razão, né, ele é muito mais preciso do que o conhecimento que a gente adquire pelos órgãos dos sentidos. E é por isso que a gente está abordando isso. Albuquerque, eu acho que não, esse slide não está lá no sistema ainda, certo? Eu vou colocar, não se preocupe não que ao final da aula hoje eu vou colocar no sistema, beleza? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, quando a gente precisa justificar alguma acessão, ou seja, justificar o que é uma acessão? É uma fala, né? Significa o quê? Que aquela fala, ela não está, como é que o professor Leandro diz, ela não está já claramente colocada para quem está ouvindo, certo? Eu vou aqui pegar o livro, que aí ele tem uma fala bem mais precisa.
com relação a isso aí. Ele diz o seguinte, ó. Se uma informação registrada é passível de verificação imediata, então não há necessidade de justificações. Ou seja, você olha para algo, né, você olha para uma porta e você está vendo que aquela porta é branca. Então, precisa de justificativa? Não, não precisa. É isso que ele chama de justificação de acessões. Mas, quando você lê um teorema, né, um teorema matemático, aquele teorema, ele é uma acessão que carece de justificação, é isso que eu estou colocando para vocês, certo? Sim, ele carece de justificação, entendido? Então, continuando aqui o slide, né? Aquilo que você aprende de maneira direta, como ele diz aqui, ó, se há uma informação registrada é passível de verificação imediata, então não há necessidade de justificações. Se, ao contrário, a verificação não pode ser imediata, a acessão é justificada. Então, essa justificativa que ele está falando aqui é o nosso objeto de estudo aqui da lógica, né? Ou seja, a gente construir uma justificativa para um argumento, certo? Bom, então vamos continuar aqui. Quais são aquelas situações em que há uma ausência de justificação? Então, quando não é possível justificar todas as acessões. O que eu estou querendo dizer nesse slide, com isso daqui? Ora, muitas vezes, se você entra numa discussão, digamos assim, e você quer justificar tudo enquanto, você pode acabar entrando num chamado círculo vicioso. Ou seja, um justificativo pedindo outro, e mais outro, e mais outro, e aí a coisa não acaba mais, certo? Então, nesse caso aí, são situações em que não é possível você justificar todas as acessões. Axiomas de uma teoria. Gente, os axiomas de uma teoria são as chamadas verdades básicas. São verdades que não precisa você justificá-las, ou seja, você não precisa prová-las, tá bom? Nós vamos estudar isso com mais profundidade, né, em um ponto mais adiante, e também lá na matemática discreta. E, por fim, né, segundo o professor Leônidas, as chamadas grandes crenças. As grandes crenças, aí a gente já entra no campo mais filosófico ainda, que pode acabar entrando no campo da moral também, né? São aquelas chamadas crenças pessoais, né? Então, muitas vezes, os valores que você acredita, né? Então, valores como justiça, como igualdade, então, são as chamadas grandes crenças, né? Aqui nesses aspectos filosóficos. Então, essas grandes crenças, né? Não carecem de justificação, né? Como diz aqui, ó, as grandes crenças podem e talvez devam ser questionadas, mas isso cabe ao filósofo. Veja bem, ó, ao filósofo cabe questionar, mas ao lógico não, certo? Então, é interessante essa parte que o professor Leônidas coloca aí no livro dele, que ele diz assim, ó, filósofos fazem uma coisa, né? Lógicos fazem outra coisa. Então, qual é a preocupação do lógico? É com a validade do argumento, se aquele argumento está construído de maneira correta. Se o argumento é verdadeiro ou não, se as premissas que a pessoa utilizou são verdadeiras ou não, aí já não cabe mais ao lógico, tá certo? Bom, continuando aqui. O cientista analisa a rigor, problemas bem mais restritos, questões locais, em que parecem irrelevantes as discussões de acessões de grande generalidade. Bom, então, o professor Leônidas distingue aí os papéis bem claramente. Então, filósofos fazem isso, cientistas, lógicos fazem essa outra parte aqui, tá certo? Bom, vamos passar aqui adiante. Gente, agora a gente vai entrar na parte dos argumentos, né? A gente já falou de argumentos em vários momentos, no vídeo, no nosso quiz. Mas então, o que seriam os argumentos, né? Uma primeira noção sobre argumento, a gente pode ver nesse diálogozinho. Ó. João foi ao cinema. Ele está afirmando que o João foi ao cinema. Como você sabe? Ora, porque se fosse ao clube, teria telefonado. Então, veja que há um encadeamento de asserções, há um encadeamento de afirmações, certo? Então, na primeira linha, ele está afirmando que o João foi ao cinema, né? O outro pergunta, mas como é que você sabe, né? Baseado em que você sabe? E aqui ele apresenta a justificativa. Então, esse argumento, eu poderia apresentar ele de uma outra forma. Como vocês podem ver aqui, ó. João vai ao cinema ou vai ao clube. Se vai ao clube, telefona. João não telefonou, portanto, João foi ao cinema. Da forma como foi colocado aqui, você tem um argumento estruturado,
Mas a gente sabe que na vida cotidiana, nem sempre os argumentos eles são colocados assim tão bonitinhos, de forma estruturada, como vocês estão vendo aí no slide, certo? Bem, aquilo que eu tenho acima dessa linha horizontal são as premissas do meu argumento, certo? Essas premissas a gente assume como sendo verdadeiras, e aqui embaixo nós temos a conclusão do argumento, certo? Então, isso daqui seria a forma condensada desse diálogo, ou seja, a argumentação, ou seja, aqui, João foi ao cinema, ele começa afirmando, né, ele chegou a essa conclusão a partir dessas informações. Então, é muito importante vocês sempre terem em mente, quando se fala de argumentos, né, significa o quê? Que eu tenho premissas e eu tenho uma conclusão ou várias conclusões. E quando a gente está falando de ciência, né, essencialmente, nós estaremos lidando com argumentos. Quando você construir o seu TCC, você, de alguma maneira, você vai estar argumentando algo. Você vai chegar a uma conclusão, você vai chegar a várias conclusões. Mas essa conclusão, ou essas conclusões, elas precisam ser o quê? Sustentadas por um conjunto de premissas. E essas premissas devem ser verdadeiras, certo? Vamos passar adiante aqui, continuar aqui. Bom, um outro ponto que, nesse momento, onde nós estamos começando a estudar os aspectos da lógica, né, em especial os aspectos filosóficos, um outro ponto delicado é a questão da validade e da verdade. Em geral, nós costumamos confundir verdade com validade. Só que, veja bem, o que é que nós dizemos aqui no nosso slide? Em qualquer momento, 2 são os pontos de relevo, ou seja, aqueles pontos relevantes, os pontos importantes. A verdade ou falsidade das premissas. 2, o tipo de conexão que se estabelece entre as premissas e a conclusão. Gente, agora, ó, preste atenção no que está colocado aí no slide e vejam muito bem, ó, verdade ou falsidade das premissas, certo? Cabe ao lógico julgar a verdade ou a falsidade das premissas? Estou perguntando. Não necessariamente. O estudioso da lógica, ele precisa se preocupar com a validade, aliás, com a verdade ou com a falsidade das premissas de um argumento, certo? Em geral, isso daí deve ser preocupação de um especialista que está utilizando aquelas premissas, certo? Entendido? Bom, o segundo ponto que diz assim, o tipo de conexão que se estabelece entre as premissas e a conclusão. Isso sim é da alçada, da preocupação do lógico, certo? Então, como é que você faz as conexões entre aquelas premissas e aquela conclusão, certo? Como é colocado aqui, ó, a verdade das acessões, no entanto, não tem maior importância para a legitimidade de um argumento, que é estabelecida pelo estudioso da lógica. Então, vejam bem, a validade do argumento é estabelecida por quem? Por quem estuda lógica, certo? Então, a lógica é que vai me dizer se aquele argumento é válido ou não. O lógico tem por objetivo estudar critérios de legitimidade dos argumentos, sem considerar a verdade ou a falsidade das acessões que a compõem. Então, ao longo do nosso estudo nesse semestre, nós vamos focar nossa atenção nesses critérios de legitimidade que o nosso slide está colocando aqui. Então, são esses critérios, são essas conexões entre as premissas, entre as premissas e a conclusão, né, através dos conectivos, etc. e tal, que vai ser o nosso foco. É tanto que, em muitos momentos, nós assumimos as premissas como sendo verdadeiras, tá certo? A gente não vai se preocupar se isso é verdade ou é falsidade, ou é falso, né? A gente vai assumindo como sendo verdadeira e, em sendo verdadeira, né, vamos ver se essa conclusão ela deriva daquele conjunto de premissas, certo? Alguns de vocês podem até ficar assim, mas professor, isso não deixa a coisa assim um tanto frágil, não? Não, porque a gente vai partir de algo, né? Então a gente vai partir de que aquelas premissas sejam verdadeiras, certo? Bem, vamos adiante, próximo slide. Bom, gente, então, nesse próximo slide, ainda sobre verdade e validade, ele diz o seguinte, um argumento estabelece a verdade de sua conclusão quando? Então, aqui eu estou colocando para vocês, do ponto de vista mais geral, porque depois a gente vai estudar os argumentos de maneira muito mais aprofundada, né? Eu estou colocando o que é que o argumento estabelece, né? A sua conclusão, né? Então, tem premissas verdadeiras e é dedutivamente legítimo. Então, para um argumento ele ser,
quando o argumento estabelece a verdade da sua conclusão, né, ou seja, aquela conclusão é verdadeira, né, então eu preciso ter premissas verdadeiras e ser dedutivamente legítimo. Quem é que é dedutivamente legítimo aí? Nesse caso, o argumento em si. Lembre-se que um argumento ele é composto de premissas e de conclusão. Ou seja, aquela conclusão você vai chegar a partir de um processo dedutivo. Por isso que lá no quiz, né, eu perguntei para vocês a diferença entre argumento dedutivo e de indutivo. Ou seja, a gente vai trabalhar sempre com argumento dedutivo. Bom, mas o argumento ele pode falhar, né? Como ele diz aqui, ó, um argumento pode falhar como tentativa de justificativa de sua conclusão quando? Então, quando é que um argumento falha, né? A gente, nem sempre os argumentos eles serão aceitos, eles serão válidos. Quando ele encerra uma ou mais premissas falsas, aí entra, turma, um ponto muito importante. Se eu uso num argumento premissas falsas, eu uso uma premissa falsa ou várias premissas falsas, então esse argumento ele já tem uma força menor do que um argumento que usa premissas totalmente verdadeiras, certo? Então, eu posso afirmar que quando eu utilizo premissas falsas, né, esse meu argumento pode falhar. Segundo ponto, né, que o argumento ele falha como tentativa de justificar a conclusão, é quando são entre premissas e conclusões. Ora, você já deve ter se deparado com situações em que alguém diz assim, mas fulano, como é que tu chegou a esta conclusão? Né? Aí a pessoa tenta apresentar uma justificativa e tal, não sei o quê, aí você diz, não, mas não está conectando, a coisa não tá fazendo sentido. Então, intuitivamente, vocês já estão utilizando a lógica na vida de vocês, tá certo? Então, é preciso que haja uma conexão entre as premissas e a conclusão, certo? Você só pode, aquela conclusão que você chega, né, ela só pode ser atingida a partir daquelas premissas. É tanto que eu vou voltar aqui um pouquinho no nosso slide, né, para esse exemplo aqui que a gente colocou. Então, ele começa já concluindo a história dele. Ele já está dizendo, o João foi ao cinema. Ali ele já apresentou uma conclusão, certo? Aí o interlocutor dele é que está dizendo, mas como é que tu chegou a essa conclusão? Quando ele pergunta, como sabe, né, ele já está questionando o interlocutor, como é que você chegou a essa conclusão? E isso acontece demais no nosso dia a dia, né? Muitas vezes nós concluímos as nossas impressões e tal, e depois é que a gente apresenta a justificativa. Quando a gente estuda lógica, quando a gente estrutura um argumento de maneira mais formal, nós fazemos isso daqui, ó. A gente primeiro apresenta as premissas, as justificativas, e depois aquela conclusão que deriva dessas premissas, beleza? Mas vamos avançar aqui um pouquinho mais, porque já estamos chegando finalmente. Turma, então aqui nós temos alguns exemplos, né, de argumentos legítimos com premissas e conclusões falsas, né? Argumentos legítimos com premissas... meu Deus do céu, eu cometi com premissas e conclusão falsas e argumentos ilegítimos com sentenças verdadeiras. Eu acho que tem um pequeno erro aqui nesse slide, eu vou dar uma corrigida nele, certo? Mas vejam bem aqui, ó. Aqui é conclusão verdadeira, certo? Não é falso, não é verdadeira. Ó, todos os homens são mortais. Esse é um argumento clássico. Todo mundo que já estudou lógica na vida foi apresentado a noção de argumento, com certeza com esse argumento aqui. Ó. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, essa conclusão de que Sócrates é mortal advém dessas premissas. E aí, turma, vocês podem observar o seguinte. Quando eu falo de todos, eu estou falando de quantificação, né? Que a gente vai estudar lá na lógica de predicados. Quando eu falo de todos também, é interessante vocês perceberem isso a partir de uma perspectiva de conjuntos, né? Então, eu estou falando de quem? Do conjunto dos homens. Então, no conjunto dos homens, eu estou dizendo que todos os que participam daquele conjunto, todos que estão contidos naquele... Aliás, contidos não, desculpa. Todos os que pertencem àquele conjunto, eles são mortais. Então, se o Sócrates pertence ao conjunto dos homens, então o Sócrates é mortal. Então, aqui eu tenho argumentos legítimos com premissa e conclusão verdadeiras. Aqui, o erro desse slide está aqui, tá bom? Depois eu vou corrigir e coloco lá no sistema acadêmico. Vamos aqui a esse argumento legítimo com premissas e conclusões falsas. Preste atenção. O argumento é legítimo,
mas a conclusão é falsa. E aí eu queria que vocês tentassem me dizer, pode ser aí no chat mesmo, se alguém quiser abrir o microfone para falar, fique à vontade. Por que esse argumento aqui, ele é legítimo, mas as premissas e a conclusão dele é falsa? Veja bem, ó, todos os gatos são amarelos. Todos os objetos amarelos são belos. Portanto, todos os gatos são belos. Vamos pensar um pouquinho aí. Tenta imaginar por que é que eu tenho essas premissas, elas são falsas e a conclusão ela é falsa também. Mas o argumento ele é legítimo, certo? Vamos, alguém quer arriscar? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe Porque não há encadeamento das premissas, sei lá. É por aí, Webster. Você está no rumo. O João Paulo botou, o gato não é um objeto. João, é quase isso daí. Olha, veja bem. Vou fazer uma pergunta. Todos os gatos que vocês conhecem são amarelos? Sim ou não? Ah, exatamente, Júlio. Nem todo gato é amarelo. Então, essa primeira premissa já é falsa, porque a gente sabe que os gatos são de várias cores. Aqui em casa eu tenho 3, tem várias cores. Beleza? A segunda premissa diz que todos os objetos amarelos são belos, né? Pense aí em um objeto amarelo que não é bonito, né? Certo? Estão vendo aí? Por isso que essas duas premissas, né? Todos os objetos amarelos, todos os gatos são amarelos e todos os objetos amarelos são belos, elas são premissas falsas. Porque a gente sabe que nem todo gato é amarelo, a gente sabe que nem todo objeto amarelo é belo. E a conclusão diz o seguinte: todos os gatos são belos. Gente, eu adoro gatos, eu sou criador de gato, mas eu reconheço que tem uns gatos que, olha, são feios pra caramba. Tem uns gatos pelados, eu não sei se vocês já viram uma raça de gato que é sem pelo. Eu acho simplesmente horrível aquele tipo de gato, certo? Então, viram aí, ó. Mas do ponto de vista do argumento, esse argumento ele é legítimo, porque ele formalmente está correto, certo? Ele é válido, mas ele é um argumento formado por premissas falsas e uma conclusão falsa também. E a falsidade das premissas está relacionada a quê? Vocês acabaram de responder, certo? Vamos ver aqui o que é que o Wells está dizendo ali no chat, meu Deus. Ah, rapaz, esse Wells é um pândego, né? O cara é um gozador da vida mesmo. Gente, vamos continuar aqui. Agora, o último argumento que nós temos é um argumento ilegítimo, né? Com sentenças verdadeiras. Vamos lá. Se eu fosse presidente, seria famoso, né? Eu não sou presidente. Logo, eu não sou famoso. Esse argumento ele não é um argumento legítimo, ou seja, essa conclusão ela não deriva daquelas premissas, né? Mas nós temos ali premissas verdadeiras, certo? Ora, primeiro de tudo, se eu fosse presidente, eu seria famoso. Claro, se o professor de vocês fosse hoje o presidente da República, ele seria uma pessoa super conhecida, né? Seria famoso. Eu não sou presidente, certo? Entendido? E isso é verdade, eu sou o professor de vocês. E a outra premissa ali, né? Eu não sou famoso. Não posso dizer que a minha fama se estende além da Universidade Estadual Vale do Carão, certo? Então, vejam aí, ó, esse slide, nós temos argumentos legítimos com premissas e conclusão verdadeira, que é o primeiro, certo? O primeiro argumento ali são premissas e conclusões verdadeiras, eu tenho que corrigir ali o slide. O segundo argumento, eu tenho premissas e conclusões falsas, e vocês já entenderam bem direitinho. E o terceiro argumento, eu tenho um argumento que é ilegítimo, né, que não é válido, mas as sentenças deles são verdadeiras, certo? Então, esse tipo de estudo, né, é o que a gente vai fazer ao longo do nosso percurso aqui da lógica, tá bom? Bem, então, temos mais aqui, para a gente fechar essa parte de conteúdo de verdade. Aliás, nós já vimos que verdade e validade, agora falta a gente falar sobre conteúdo de verdade e o componente lógico. Ó, essa parte aqui que eu estou falando nesse slide, eu fiz tirando o material desse livro aqui, ó. Esse livro é bem bacana, lógica, uma introdução voltada para ciências, tá certo? Também é um livro que eu utilizo de vez em quando aqui nas minhas aulas com vocês, beleza? Então, preste atenção aqui. E a linguagem dele é muito legal. Eu não estou ganhando nada para fazer merchan desses livros, não, tá bom? É apenas para divulgar o conhecimento. Turma, vamos lá. Conteúdo de verdade.
Quando a gente falar de conteúdo de verdade, eu estou me referindo ao valor de verdade de uma sentença. Então, se eu digo, o Elster é um sujeito engraçado, isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, porque o Elster é um sujeito engraçado. O Bruno é uma pessoa séria, isso é verdadeiro ou é falso? Aí eu não estou lembrado se o Bruno ele é sério ou não, né? Vamos supor que ele não seja um cara sério, seja um cara brincalhão. Então, a sentença tem valor de verdade, o conteúdo de verdade dela é o quê? Falso, certo? Lembre-se, conteúdo é o Bruno. Deixa eu ver aqui, Mariana, peraí. Meu Deus do céu, Bruno Mota, certo? Estou falando do Bruno Mota. Ele é um sujeito sério? Estou dizendo, o Bruno é um sujeito sério, certo? Conteúdo de verdade é verdadeiro ou falso, né? Certo? Então, o conteúdo de verdade, ele está relacionado à proposição em si, certo? Ou seja, aquela sentença que você está afirmando algo a respeito dela. Mas aí nós temos o componente lógico, né? Então, o que é o componente lógico? Se a informação for verdadeira, então o que se poderá concluir dela? Aí é que a coisa começa a ficar mais interessante no estudo da lógica, né? Eu parto das nossas premissas, né? E aí nós vamos, a partir delas, nós vamos concluir o quê? Bem, continuando aqui, ó, a informação que recebemos é exata, correta ou verdadeira? Então, aí são questões que nós vamos fazer, que nós fazemos, aliás, a respeito das proposições que nos são apresentadas. Essas questões aqui, né, por exemplo, se essa informação é exata, correta ou verdadeira, ela vai estar intimamente ligada ao conteúdo de verdade, certo? Se for verdadeira, então, o que é que nós podemos inferir dela? Que conclusões resultarão? Bom, a gente viu aqueles argumentos anteriores, certo? Então, assumindo que aquele primeiro argumento era verdade, quais foram as conclusões que a gente tirou, né? Então, essas conclusões é que elas são tiradas a partir de quê? A partir do conteúdo de verdade das premissas, mas também do componente lógico, ou seja, como elas estão interrelacionadas. Beleza? Bem, aí, turma, quando nós estamos julgando argumentos ou analisando argumentos, as duas fontes potenciais de erros da nossa análise estão relacionadas aqui ao conteúdo de verdade incorreto e ao componente lógico incorreto. Então, vejam bem, conteúdo de verdade e componente lógico são duas coisas distintas, são dois elementos distintos. O conteúdo de verdade está relacionado com as proposições em si e o componente lógico com o interrelacionamento dessas proposições, certo? E aí, geralmente, são fontes potenciais de erro, ou seja, quando eu não analiso corretamente o conteúdo de verdade de algo, eu posso acabar incorrendo no erro. Quando eu não analiso corretamente o componente lógico de uma determinada sentença, eu também posso cair no erro. Bem, e aí, turma, para a gente fechar nosso encontro de hoje, né, eu queria só colocar aqui para vocês a diferença entre inferência dedutiva e inferência dedutiva. Apesar de que nós falamos rapidamente, né, em rápidas pinceladas na videoaula e também no quiz sobre dedução e indução, né, vamos agora aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Bom, inferir. O que é inferir? Inferir é tirar uma conclusão, certo? Por exemplo, você acorda, aí olha pela janela e observa que o tempo está escuro ainda. Então, você inferiu que ainda é noite, né, ou que ainda não amanheceu. Então, você vai tirando conclusões. As inferências, elas podem ser dedutivas ou indutivas, né? Bom, uma inferência dedutiva, né, é aquela na qual se afirma que a conclusão é garantidamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Gente, garantidamente, como eu havia falado para vocês quando nós estávamos no quiz, toda inferência dedutiva, ela me garante que se as premissas forem verdadeiras, eu vou chegar a uma conclusão, né? E essa conclusão, ela é verdadeira, certo? Aliás, ela deve ser verdadeira, desculpa. Ela tem que ser verdadeira. Senão, o argumento é inválido. Já uma inferência indutiva, ela diz o seguinte, é uma inferência em que se afirma que a conclusão tem alta probabilidade de ser verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Olha, a partir de hoje, se alguém disser para vocês, olha fulano, olha Pedro,
Micaela, já eu leio tua questão aqui no chat, certo? Só para mim concluir aqui a explicação. Se alguém chegar para o Pedro Eduardo e disser o seguinte, olha, existe uma alta probabilidade de que vai chover amanhã. O Pedro não deve pensar que com certeza vai chover amanhã, que é garantido que vai chover amanhã, certo? Por quê? Porque o que foi passado para o Pedro foi a conclusão a partir de uma inferência indutiva, certo? Então, aquilo que a gente ouve na previsão do tempo, né, ali são inferências indutivas, correto? Entendido? Bom, deixa eu só ver aqui. Micaele, não entreguei para o trabalho. Bom, você pode me mandar por e-mail, tá bom, Micaele? Pode, hudson_costa@uvanet.br. Então, o código LaTeX você pode mandar. O pessoal que não mandou o código LaTeX junto com o PDF, também pode mandar por e-mail, beleza? Recebo até hoje, eu vou verificar lá o horário que vocês mandaram o e-mail, certo? Gente, mas depois fala para ela lá no... Ela está no grupo do WhatsApp? Se ela tiver, ou se algum de vocês tiver o contato dela, da Micaela, avisa para ela que pode me mandar por e-mail, tá bom? Beleza. Bom, gente, vamos lá. Aqui os exemplos. Todos os vegetais contêm vitamina C. Tá aqui eu estou afirmando que todo vegetal contém vitamina C. O espinafre é um vegetal. Ou seja, o espinafre ele está dentro do conjunto dos vegetais, certo? E eu estou dizendo que todos os elementos que são vegetais, eles possuem a propriedade de conter vitamina C. Conclusão, o espinafre contém vitamina C, certo? Isso daqui é uma inferência dedutiva, ok? Então, esse argumento aqui, né, ele foi construído de tal maneira que essa conclusão, eu chego a ela a partir de uma dedução, beleza? Já esse outro argumento, ele diz o seguinte, ó, a maioria dos vegetais contém vitamina C. Gente, olha, quando a gente fala a maioria de tais elementos possui tal propriedade, eu não estou me referindo a uma totalidade. Às vezes eu fico muito irritado quando alguém utiliza essa expressão, a maioria de, na forma de generalização, dizendo que todos os elementos de determinado conjunto possuem tal propriedade, né? Por exemplo, a maioria dos políticos é desonesta, né? Uma afirmação que a gente ouve muito, né? Aí a pessoa, logo, todo político é desonesto. E isso é uma conclusão errada, certo? Entendido? Entenderam aí onde é que está o problema do argumento? Então, nesse argumento aqui, ó, ele é um argumento, é uma inferência indutiva. Por quê? Porque ele está dizendo que a maioria dos vegetais contém vitamina C, o espinafre é um vegetal, e ele está dizendo que o espinafre contém vitamina C. Nós poderíamos até dizer que, muito provavelmente, o espinafre contém vitamina C. Seria uma outra maneira de apresentar essa conclusão. Beleza? Turma, deu para entender aí a diferença entre as inferências dedutivas e as inferências dedutivas? Show, né? Beleza, né? Bom, então aqui, nesse próximo slide aqui, o que eu já dou por encerrado, né? Só para a gente fechar nossa manhã de hoje, eu estou apresentando aqui para vocês que eu posso ter uma inferência legítima e uma inferência ilegítima. Uma inferência ilegítima e uma inferência legítima seria o quê? Um argumento legítimo e um argumento ilegítimo, tá certo? Então, quando é que eu tenho uma inferência legítima? Quando ela é válida, né, com base no componente lógico e cujas premissas são todas verdadeiras. Gente, quando nós, na lógica, falamos, usando a expressão todas, é tudo mesmo, todo mundo, certo? Não é a maioria, não. Em lógica, todos é uma coisa e a maioria é outra coisa, são elementos distintos. Já uma inferência ilegítima, o que é que nós temos aqui? Ela é inválida, certo? Ou seja, com base na análise do componente lógico, não há uma conexão entre o componente lógico ou tem, no mínimo, uma premissa falsa, né? Com base na análise do conteúdo de verdade. Então, se um argumento que você está analisando possui premissas falsas, possui um componente, um conteúdo de verdade falso, então já é uma indicação de que ali é uma inferência ilegítima. E o que é que nós devemos procurar sempre? Procurar sempre utilizar inferências legítimas, mas também
cabe a nós, enquanto estudiosos da lógica, identificar quando uma inferência é ilegítima. E, em geral, nas discussões que a gente tem por aí, seja na vida cotidiana, seja nos Facebooks, nos WhatsApps da vida, aqui e acolá, a gente percebe que algum interlocutor nosso se valeu de uma inferência ilegítima, ou até mesmo a gente mesmo. Então, nós, enquanto estudiosos da lógica, devemos ter muito cuidado com relação ao uso das inferências ilegítimas, né? Essas inferências legítimas, nós também podemos dar o nome de falácia, né? E é muito comum alguém dizer assim, fulano, esse teu argumento é falacioso. Um argumento falacioso é um argumento ilegítimo. Beleza? Turma, alguma dúvida com relação a esses aspectos iniciais da lógica? Eu vou encerrar aqui a apresentação, tá bom? A gente já está caminhando aqui para os nossos finalmente da nossa aula. Beleza? Esse estudo introdutório e esse conjunto de slides eu vou deixar lá no nosso sistema acadêmico, tá bom? Eu gostaria que vocês dessem uma lida nele, dessem uma analisada. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem lá no sistema, certo? Eu pedi para vocês assistirem um documentário que eu coloquei até o link lá no sistema acadêmico. A minha ideia é, não nessa semana, mas na próxima semana, eu vou passar mais uma atividade para vocês, mas é uma atividade dentro do sistema. Lá no sistema a gente pode criar fóruns, tá certo? E aí eu estava pensando em pegar a turma de vocês, né, fazer uns grupinhos e tentar com vocês o que a gente chama de avaliação por pares, né? Então, vou pegar um grupo, aliás, alguns grupos. Então, o grupo A vai fazer perguntas para o grupo B, aí depois, numa outra rodada, o grupo B faz perguntas para o grupo A, certo? E assim a gente vai brincar dessa maneira, só que dentro do fórum do sistema acadêmico. Aguardem que eu estou estruturando a dinâmica, né? Para na próxima semana a gente fazer, tá bom? Nessa semana vocês não vão ter atividade da minha disciplina, né? Eu queria apenas que vocês assistissem aquele vídeo do documentário Alegria da Lógica, dessem uma estudada nesse slide que eu acabei de apresentar para vocês. Vocês viram que eu não apresentei ele completo, eles são 25 slides, eu apresentei apenas 10. Só que alguns slides mais adiante são aspectos históricos e tal, era figurinha, e eu até já falei um pouco deles lá no vídeo de pré-aula. Beleza? Mas aguardem que tem novidades que eu estou pensando em trabalhar com vocês. Lembrando que essas novidades, elas serão também parte das avaliações. Eu disse no nosso último encontro que eu vou ser o máximo possível de criativo para ter várias maneiras de avaliar o conhecimento de vocês, tá bom? Gente, então, eu queria me despedir de vocês, né? Tem alguém tocando a campainha daqui de casa, acho que vocês devem ter ouvido, tá bom? Então, um abraço a todos, tenham uma ótima semana, a gente se encontra na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, no horário tradicional, de 10 da manhã, certo? Eu vou deixar esses 2 vídeos gravados da aula de hoje lá no canal, para quem quiser dar uma assistida novamente, para quem quiser rever a aula de hoje, certo? Rever a parte do quiz, rever a parte da explicação, fique à vontade, tá bom? Então, um grande abraço em todos, fiquem bem, continue se cuidando, continue tendo aquele cuidado com higiene das mãos, usar máscara quando sair de casa, sair somente o necessário, tá certo? Evitar as aglomerações, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem bem, eu vou encerrar aqui a gravação, certo? Pronto, gravação